nebulosidade que fica com a pessoa, Com em relação à certeza. pessoa que tem E o fibromialgia. próprio A paciente... gente pode ver o Luciano nessa maquininha? É isso que eu quero Vamos A gente já ver. viu ali, deve ser muito É, diferente. vamos ver se é muito diferente, Zafia. Meu Deus. Ó, tem o... Olha pra lá você. Eu tô vendo aqui na outra câmera. É, adivinha você. Ó, o Olha o Edinho. Ed. O Edinho tá com É uma... ótimo, Ed. Eu tô com ele. Olha lá. Quer ver? Eu vou dar uma... Você tá com 4 cores, mas uma coisa boa, Você tá na estão bochecha combinando. amarela. Eu quero olhar. O Edinho deve ter dormido pouco essa noite. Não, dormi muito. Olha. Eu realmente dormi muito mesmo. É, então. Dormi porque umas essa- 9 horas. Tem mais amarelo, deixa eu ver. Veja, a gente faz o exame Esse numa tem mais amarelo. sala E você? climatizada. Eu tenho mais O Ed amarelo tá que mais ele. O amarelo amarelo aqui, que é a amarelo no dor? pescoço. Engraçado. Não, eu posso mostrar depois os vídeos que a gente separou Pode. de situações anormais. Estou mesmo. muito amarela? Não. A imagem aqui tudo É tudo você tá parecido. amarelo. a princípio não há nada que Não, chame os dois atenção. são Assim, amarelos. Vamos ver o Tá Jorge. todo amarelo, cabelo azul. Alguém vai sair daqui deprimido, entendeu? É. Depois... Não, a ideia não é essa, não. Mas... Não, eu não vou sair, eu vou sair resolvido. Vou botar o joelho, né? A ideia é mostrar assim, a imagem junto com a história clínica do paciente. É uma avaliação médica, só que com a imagem. Sim, a gente está brincando só por causa das cores, mas eu vi que era um avanço quando eu vi. Por isso que eu fiquei. Já a produção ficou em Diferente, cima né? de você querendo mesmo, que eu vi que era um avanço. Entendeu? E o que a gente pode ver dos vídeos? Você trouxe uns vídeos, não trouxe? Trouxe. A gente pode ver, Felipe? Olha lá. Quer falar alguma coisa? Esse é um exame normal ainda, né? Um exame normal, corpo inteiro. O que a gente percebe é que se a gente dividir ao meio ali a imagem, ela é espelho do lado direito e esquerdo. É a mesma distribuição de cores do lado direito e esquerdo. É. Então, quando tem essa diferença de cores, é aí que a gente começa a suspeitar de doença. Então, um braço é mais quente do que o outro. Esse é um exemplo do normal. Se tiver um outro vídeo ali... Deve ter. Aí você teria um lado vermelho e um lado mais azul. Aí, por exemplo, Uma distribuição assimétrica. É a Uma mesma coisa que distribuição você notar que diferenciada. um braço está inchado ou que a coloração do braço está diferente, aqui de uma sensibilidade que é 10 vezes mais do que a mão, a gente tocar ali e saber se está quente ou frio, através da imagem. olha o outro. Esse aqui é um caso, por exemplo, de colicistite aguda, uma inflamação da vesícula. A gente já vê uma imagem ali, ó, embaixo da mama, um vermelho diferente. É, Tá? Existem vários exames para só tem de um lado, só é Só bem tem de um lado. localizado, Então, é. opa, tem uma coisa estranha ali. Né? Com a história clínica e a avaliação do paciente, a gente chega a esse diagnóstico de colicistite aguda. Né? Só tem em São Paulo? Não, Só tem você outras viu? capitais. Não, tem várias capitais. Hoje existe uma... Mas eu nunca ouvi falar nisso no Rio. Deve No ter Rio onde? não Rio tem Grande do ainda. Sul, né? No Rio ainda não tem. Porto Alegre deve ter, Tenho né? cobrado os colegas aí, puxa, o Rio, por favor, né? Porque ter todas as onde? capitais têm Porto praticamente Alegre? Fortaleza, Manaus, Olha, Belém, que barato. Porto Alegre. Né? Então, tem diversas capitais e médicos com esse tipo de formação. Estão sendo treinados para isso. Então, a gente tem que entender a termografia não como assim, um exame como ultrassom, mas como uma avaliação clínica com uma visão diferente agora. Eu posso enxergar você, corpo inteiro, uma forma muito rápida, sem contraste, sem radiação, e identificar alterações que vão me levar a uma suspeita mais rápida. E né? para outras doenças, por exemplo, artrite reumatoide, artrose, isso tudo você veria aí, não? Sim, o que você imaginar de inflamação ou dor. Mesmo dor ciático, por exemplo. Você tem o caminho da dor, ele fica alterado na imagem. Fantástico. Então, num paciente com fibromialgia, que você teria toda uma dificuldade, ou até não levaria muito em conta, opa, não, ele tem fibromialgia, mas tem uma alteração de ciático, deve ser investigado, pode ser complementado com uma ressonância, assim por diante. Pelas cores. Pelas cores. No caso de uma inflamação, por exemplo, estaria mais quente, é isso? Mais quente, é. E no caso do ciático, mais frio. Só que esse quente e frio, se você põe a mão ali, É a mesma coisa. não tem diferença, a gente não tem essa sensibilidade. Entendi. Porque para nós a mesa aqui está fria. Mas não está, ela está a uma temperatura igual do Coerente chão com o aqui. ambiente e tal, né? É, só que é diferente a Serve sensibilidade para da mão. tumores também? Isso, para tumores, principalmente de mama. Tem umas coisas novas que estão surgindo, que é para uma avaliação de preditivo de mama, para ver o risco de câncer de mama. Então, isso é uma coisa mais para o ano que vem. Porque ele já tem estudos que mostram que de 5 a 10 anos antes, você já tem uma mama que é diferente. Mas ele não diz que é câncer. É câncer? Não, está diferente. Investigue. Acende o sinal amarelo. Ele acende o sinal amarelo. Por que está inflamado ali e continua essa inflamação? Por que está aumentando essa diferença de cor? Tem alguma coisa errada. E se a gente puder, com os outros métodos, ir acompanhando os pacientes, a gente vai detectar muito mais cedo.
né? Então, Ele é um belo sinalizador. um belo sinalizador, muito sensível para isso, né? E da parte pericial, que a gente faz muito também, perícia, questão trabalhista, INSS também, né? O documental, olha, existe um problema aqui. E com acompanhamento, monitorização, a gente pode dizer, aumentou ou piorou, melhorou ou não. Olha, a acupuntura funciona na situação, essa medicação funciona na situação ou não funciona. A gente consegue documentar isso de uma Ele é forma muito mais parecido clara. com o PET scan? A imagem colorida, sim, É. mas é totalmente diferente o processo, porque não tem radiação aqui. É o nosso corpo que está emitindo calor e ele captando. Que barato, ainda não tem efeito colateral. Vamos fazer. Pelo equipamento, dá pra gente... Esses são princípios e indicações da termografia médica. A gente Então, teve um congresso mundial, agora em Foz do Iguaçu, né? Esse aqui do congresso do ano passado em Fortaleza. Só deixando um livro, assim, que já está disponível para os médicos. Ele tem uma linguagem simples, mais geral, mas voltado para os médicos conhecerem o que é o método, né? E saber que hoje ele já tem especialidade nessa área, né? Pois é, mas qual foi o seu caminho? Aí que eu queria saber. Você fez clínica médica, Eu fiz cirurgia geral. cirurgia geral. Aí dentro da cirurgia a gente começou a ter problemas com relação a o paciente falecer da cirurgia de trauma por queda de temperatura. Então quando cai muita temperatura, porque você expõe Faz um choque. não é o trauma em si que acaba matando o paciente, sim a temperatura. Então isso era uma preocupação que a gente tinha, porque a gente conseguia resolver a lesão complexa, mas não conseguia tirar o paciente da hipotermia. Então foi a partir disso que a gente começou a estudar e ir para a parte mais clínica do método. Que barato. Os avanços da medicina espírito meio são cientista. fascinantes. Muito legal. Adoro. As novidades. Pelo Obviamente, eu equipamento, dá para adoro. imaginar que seja um custo mais barato que a tomografia, assim? Depende da situação. Por exemplo, se você tem uma situação que é cirúrgica, a tomografia vai ser mais esclarecedor. Só que a maioria das dores crônicas, 80% delas, não tem uma... Você vai lá, faz o exame e dá tudo normal. Não, mas o custo desse exame seria mais barato que o custo de uma tomografia? Seria mais barato, é mais barato que uma tomografia. Aham. E faz Isso o corpo, é bom, né? e faz Dá o pra ir corpo popularizando inteiro. já o tratamento, né? De repente. E faz o corpo inteiro. E serviria muito mais para dor crônica, porque ele seria poderia entrar assim como um exame de screening, né? Primeiro, então eu tenho dor crônica. Vamos fazer tudo, ver o que está acontecendo. Olha, vamos investigar melhor teu ombro. Vamos ver, ó, você tem fibromialgia, você tem uma dor radicular. Porque a maioria dos pacientes com dor crônica, eles têm vários sintomas. E dependendo do especialista, às vezes não acaba... E quem tem dor crônica é catedrático em medicina, né? Porque vai a 200 médicos. Né? O clínico, o reumatologista. Olha, o se eu você tive uma não, se situação vier aqui, ontem- cada um vai querer um lugar, né? Um Depois eu vou joelho, conversar com ombro. você, estou com problema no ombro. O que ficava para esse vermelho aqui, vermelho aqui, vermelho aqui? Eu tive uma situação ontem, uma paciente que me procurou com dor lombar e tal. E ela estava com rouquidão, tinha achado um linfonodo, uma inflamação no pescoço e tal. Não, isso aí estou vendo cotorrino, eles estão tentando ver o que é isso. A gente fez a imagem do corpo inteiro dela, constatou que ela tinha uma artrite, que ela já sabia, e ele falou, esse problema da rouquidão tem a ver com artrite. Mas como? Porque é uma doença que chama doença de Sjögren, que é uma inflamação que dá na glândula salivar e é associado com a dor articular. Quer dizer, ela estava indo num outro profissional que tem uma informação não completa do paciente. E quando faz o exame, que é o corpo inteiro, a gente junta essas peças todas e no caso dela, acabou de diagnosticar. Não, peraí, você tem que voltar para o teu reumatologista, o teu problema é um problema reumatológico, que está inflamando as glândulas salivares, além da artrite. Ah, quer dizer que eu não preciso ir lá no otorrino. Não, volta de novo para o teu reumatologista. Quer dizer, ele acaba direcionando isso também, né? Esclarecendo melhor. Bárbaro isso, né? Aí sim, o custo-benefício valeu a pena. entendeu? Tem uma hora ainda, né? Depois do programa a gente vai Perfeito. conversar sobre isso. Eu vi isso, eu vi Deixa a você falando no maquininha. Globo Repórter, falei, isso tem a ver, porque isso é um grande avanço. É, o Porque importante a dor não é só crônica é uma maquininha. questão muito séria. Não, claro. Mas É, a maquininha é mais sim, porque para importante. interpretar isso não é tão simples assim, né? Como a gente falando. Aí essa maquininha tem um aparelho que... Aqui é um sensor, acoplado. como o ultrassom. O ultrassom tem um probe que a gente chama e depois tem um computador, tem software. Você pode reconstruir isso em 3D e assim por diante. Né? Caramba, Aí vem a bárbaro, tecnologia. Parabéns. Obrigado. E bom pra gente, né? Porque Olha podemos aqui, nos todo mundo já livrar. está aqui. Tem uma salinha por aí, a gente pode Só falta no As Rio de Janeiro maquininhas. agora, né? Pois é. Mas você vê, tem no Rio Grande do Sul, tem Nordeste, Fortaleza, tem Norte, Certo, Manaus, Goiânia. Goiânia. E Belo o Horizonte Rio não não, tem? coisa Belo Horizonte estranha. também. Belo Horizonte tem, só não tem no Rio. Só não tem no Rio. Mas
tem praia.